Um magnata arrogante tenta humilhar uma funcionária diante de investidores internacionais. Mas o que parecia apenas mais um abuso de poder toma um rumo inesperado quando uma criança decide intervir. Diante de todos, a menina revela um talento extraordinário que desmonta o império de vaidade do empresário. A partir desse momento, uma onda de transformação começa, e ninguém naquela sala sai igual. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da tarde paulistana refletia na fachada espelhada do edifício Albuquerque, um monólito de vidro e aço que se erguia imponente na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. No último andar, Teodoro Albuquerque contemplava a cidade do alto de seu trono corporativo. Aos 58 anos, o empresário do setor imobiliário havia construído um império avaliado em bilhões, mas seu verdadeiro talento estava em fazer os outros se sentirem pequenos. Luciano, cancele minha reunião com os japoneses. Diga que tive um compromisso inadiável com o governador, ordenou ao assistente sem desviar o olhar da janela. E mande subir aquela faxineira nova. O café derramado no meu carpete persa ainda está visível. Na recepção do mesmo edifício, Dona Jurema Silva, 42 anos, terminava de limpar os balcões de mármore. Vestia o uniforme cinza da empresa terceirizada de limpeza e carregava nos olhos o cansaço de quem acordara às 4 da manhã. Mãe, terminei de organizar as revistas da sala de... Espera, disse Eduarda, sua filha de 12 anos, aproximando-se com um livro de bolso gasto nas mãos. Guarda isso, Duda. Se o supervisor te vê lendo no horário de trabalho, eu perco o emprego, sussurrou Jurema, nervosa. Você já devia estar na escola. Só te trouxe porque a professora faltou. Eduarda guardou o livro, um manual básico de mandarim, no bolso do casaco surrado. Era magra, de cabelos cacheados presos num rabo de cavalo e olhos vivos que pareciam absorver tudo ao redor. Senhora Jurema, chamou a secretária. O senhor Albuquerque solicita sua presença na cobertura, imediatamente. Jurema empalideceu. Deve ser por causa daquele café que derrubei ontem. Duda, fica aqui embaixo, quietinha. Não, mãe, vou com você, insistiu a menina, segurando a mão da mãe. Não vou deixar ninguém gritar com você de novo. O elevador panorâmico subia velozmente, revelando a megalópole que se estendia até o horizonte. Eduarda observava fascinada, enquanto sua mãe respirava fundo, tentando controlar o nervosismo. No 502º andar, as portas se abriram para um mundo diferente. Tapetes persas autênticos, obras de arte contemporânea, mobiliário italiano. O escritório de Teodoro era maior que o apartamento de 2 cômodos onde moravam na periferia de São Paulo. Senhor Albuquerque, a senhora da limpeza está aqui, anunciou o assistente. Teodoro virou-se lentamente em sua poltrona de couro. Era alto, de cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno italiano sob medida. Seu olhar frio percorreu Jurema de cima a baixo, detendo-se com visível irritação em Eduarda. Não me recordo de ter solicitado a presença de uma criança, disse com desdém. Perdão, senhor, minha filha está sem aula hoje e... Poupe-me das suas dificuldades pessoais, interrompeu Teodoro. Estou com uma situação que requer atenção imediata e você é responsável. Veja isto. Apontou para uma mancha quase imperceptível no tapete, sob sua mesa. Sabe quanto custa este carpete? Mais que seu salário anual. E agora está arruinado por sua incompetência. Jurema baixou a cabeça. Vou limpar agora mesmo, senhor. Acha mesmo que uma simples limpeza vai resolver? Este tapete foi tecido à mão por artesãos persas. É uma peça de arte. Teodoro levantou-se, circulando a mesa como um predador. Mas o que alguém como você entenderia de arte, não é mesmo? Quanto tempo estudou? Até a 5ª série? Eduarda observava a cena, os punhos cerrados, uma crescente indignação no olhar. Aliás, continuou Teodoro, voltando-se subitamente para a menina, porque não está na escola, garota. Pretende seguir os passos da sua mãe, limpando o que os outros sujam? Nesse momento, o elevador se abriu novamente
e 5 executivos japoneses entraram acompanhados por tradutores. Teodoro sorriu, transformando-se instantaneamente. Ah, meus estimados parceiros de Tóquio, que prazer recebê-los em nosso humilde escritório, disse em inglês impecável. Estava apenas resolvendo uma pequena questão doméstica. Jurema tentou afastar-se discretamente com Eduarda, mas Teodoro a deteve. Aguarde, ainda não terminamos. Voltou-se para os visitantes. Cavalheiros, enquanto meu assistente prepara a sala de reuniões, permitam-me mostrar-lhes algo interessante. Caminhou até um cofre embutido na parede, digitou a senha e retirou uma caixa de madeira entalhada. De dentro, com luvas brancas, extraiu um pergaminho antigo, protegido por uma capa de acrílico. Este documento foi encontrado durante as escavações para nossa nova torre na região portuária do Rio. Segundo especialistas, trata-se de um manuscrito do século XVII, possivelmente relacionado a um tesouro jesuíta. Teodoro exibia o item como um troféu. Infelizmente, está escrito em uma combinação de idiomas que nenhum dos meus tradutores conseguiu decifrar completamente. Uma verdadeira relíquia histórica. Os japoneses se aproximaram, curiosos. Um deles, mais idoso, ajustou os óculos e observou o pergaminho com atenção. Fascinante, comentou em inglês hesitante. Parece conter elementos de latim, mas também caracteres orientais. Exatamente, exclamou Teodoro. Contratei os melhores linguistas do país, mas o conteúdo permanece um mistério. Suspeito que possa conter a localização de artefatos históricos valiosos. Imaginem o prestígio que nossa empresa teria ao fazer tal descoberta. Durante a conversa, Eduarda havia se aproximado lentamente, atraída pelo pergaminho. Seus olhos percorriam as linhas do documento com intensidade. Senhores, esta é a realidade do Brasil, continuou Teodoro, gesticulando em direção a Jurema e Eduarda. Temos tanto potencial cultural, mas falta educação básica à população. Esta menina provavelmente mal sabe ler em português, quanto mais decifrar documentos históricos. Riu da própria piada, esperando que os japoneses o acompanhassem. O silêncio que seguiu foi quebrado por uma voz inesperada. O documento está escrito em 5 idiomas diferentes, Sr. Albuquerque, disse Eduarda, sem desviar os olhos do pergaminho. A base é latim eclesiástico, com anotações em mandarim antigo, algumas frases em tupi-guarani, caracteres em sânscrito e um trecho em árabe clássico. Todos os olhares voltaram-se para a menina. Teodoro franziu o senho, irritado com a interrupção. Garota, não seja impertinente. Isso é uma reunião de negócios, não uma aula de história. Perdoe minha filha, senhor, interveio Jurema, puxando Eduarda pelo braço. Vamos embora agora. Mas o executivo japonês mais velho fez um gesto interrompendo-os. Espere, deixe a menina falar. Voltou-se para Eduarda com um sorriso gentil. Como sabe disso, pequena? Eduarda hesitou, olhando para a mãe, que assentiu discretamente, resignada. Eu gosto de estudar idiomas, senhor. Frequento a Biblioteca Municipal de Santo Amaro todos os dias depois da escola. Lá tem uma seção de idiomas estrangeiros e livros sobre escrita antiga. Teodoro revirou os olhos. Senhores, lamento o inconveniente. Esta criança claramente tem imaginação fértil. Agora, se me permitem... Qual parte do texto você consegue ler? Perguntou o japonês, ignorando Teodoro. Eduarda respirou fundo. Posso tentar traduzir alguns trechos, se o senhor permitir. O empresário brasileiro sentiu o controle da situação escapando de suas mãos. Seu rosto começou a avermelhar, a veia na têmpora pulsando de irritação. Isso é ridículo. Acabou a brincadeira. Vocês duas fora do meu escritório agora. O mais velho dos japoneses ajustou os óculos novamente, encarando Teodoro com severidade. Senhor Albuquerque, sua hospitalidade deixa a desejar. Viemos ao Brasil não apenas para negócios, mas para conhecer sua cultura e seu povo. Esta jovem parece ter algo valioso a contribuir. Acuado e consciente do potencial negócio em jogo, Teodoro forçou um sorriso. Claro, Sr. Tanaka. Apenas me preocupo com o tempo precioso de vocês. Tempo nunca é desperdiçado quando se aprende algo novo, respondeu o japonês.
Voltou-se para Eduarda e, com um gesto solene, convidou-a a se aproximar do pergaminho. Por favor, mostre-nos o que consegue ler. A sala mergulhou em silêncio absoluto quando Eduarda se aproximou do pergaminho. Todos os olhares estavam fixos na menina de 12 anos, filha da faxineira, que agora estava diante de um documento que especialistas de renome não conseguiram decifrar. Dona Jurema retorcia as mãos nervosamente, dividida entre o orgulho e o medo. Conhecia o talento da filha com idiomas, mas nunca imaginara que seria exposto desta forma em um ambiente tão hostil. Teodoro Albuquerque, por sua vez, mantinha um sorriso sarcástico nos lábios, esperando o momento em que poderia ridicularizar ainda mais aquela menina atrevida. "Posso tocar?" perguntou Eduarda com uma voz surpreendentemente firme. Teodoro ia negar, mas o Sr. Tanaka assentiu. "Claro, pequena." Com gestos delicados, a menina ajustou o pergaminho sob a luz. Seus olhos percorreram as linhas como se dançassem entre os símbolos. Após alguns segundos de concentração, começou a falar. Este trecho inicial está em latim. Diz: Ad gloriam maiorem Dei et societatis Iesu. Significa para a maior glória de Deus e da companhia de Jesus. É o lema dos jesuítas. Teodoro bufou, impaciente. Isso qualquer estudante de história básica sabe. Não é? E continua, prosseguiu Eduarda, como se não tivesse sido interrompida. Hoc documento continet verum thesaurum, non aurum sed sapientiam. Em português, este documento contém um verdadeiro tesouro, não de ouro, mas de sabedoria. Os executivos japoneses trocaram olhares impressionados. Eduarda agora apontava para caracteres diferentes na lateral do pergaminho. Aqui, em mandarim antigo, está escrito: o conhecimento que transcende fronteiras ilumina a escuridão dos corações fechados. E esta parte em sânscrito fala sobre a verdadeira riqueza que não pode ser roubada nem destruída, pois habita no interior do ser humano. Sr. Tanaka sorriu visivelmente encantado. Extraordinário. E o texto em árabe? Eduarda hesitou por um momento, seus dedos pairando sobre os caracteres em curvas elegantes. Aquele que se ergue pelo próprio mérito e humildade verdadeiramente conhece o poder que vem de Deus. Fez uma pausa e acrescentou: há também pequenas anotações em tupi-guarani nas bordas, provavelmente adicionadas posteriormente, que falam sobre a terra, sem males, um conceito espiritual importante para os povos indígenas. Um dos tradutores que acompanhava a comitiva japonesa se aproximou, incrédulo, examinou o documento e olhou para Eduarda com admiração. Como uma criança tão jovem, começou ele, mas não completou a frase. Teodoro sentia seu rosto queimar. O que deveria ter sido uma demonstração de seu poder e refinamento cultural transformara-se em uma humilhação pública. Tentou recuperar o controle da situação. Muito bem, uma apresentação interessante. Agora, se nos permitem, temos assuntos importantes a tratar. Fez um gesto para que Jurema retirasse a filha, mas Sr. Tanaka não parecia disposto a encerrar o assunto. Jovem Eduarda, onde aprendeu tantos idiomas? A menina olhou para a mãe, que assentiu timidamente, encorajando-a a falar. Na Biblioteca Municipal de Santo Amaro, senhor. Eles têm um programa de idiomas para crianças carentes, com voluntários que são imigrantes ou filhos de imigrantes. Estudo lá todos os dias depois da escola. Já aprendi 9 idiomas, alguns melhor que outros. 9 idiomas? Repetiu Teodoro incrédulo. Isso é absurdo. Quais idiomas você fala? Perguntou Tanaka, ignorando o brasileiro. Português, espanhol, inglês, francês, italiano, alemão básico, mandarim intermediário, árabe básico e agora estou começando o japonês, respondeu Eduarda. E consigo ler um pouco de latim e grego antigo, mas não falo. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Até mesmo o assistente de Teodoro havia parado de digitar em seu tablet, hipnotizado pela cena inusitada. Impressionante, disse Tanaka, inclinando levemente a cabeça em um gesto de respeito. E qual sua idade? 12 anos, senhor.
E como conseguiu aprender tanto em tão pouco tempo? Eduarda deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gosto de ouvir as pessoas falando. Temos muitos vizinhos imigrantes na nossa comunidade. Sírios, chineses, bolivianos, haitianos. Eles me ensinam e eu ajudo. Com as lições de português dos filhos deles. Neste momento, Dona Jurema reuniu coragem para falar. Minha filha sempre foi assim desde pequena. Pegava livros no lixo reciclável onde eu trabalhava antes. Com 5 anos, já lia melhor que muitos adultos do nosso bairro. A diretora da escola até queria adiantar ela de série, mas não deixei. Criança precisa ter infância. As palavras simples e diretas da faxineira pareciam amplificar ainda mais o feito de Eduarda. Um dos executivos japoneses mais jovens perguntou algo a Tanaka em japonês e este traduziu. Meu colega pergunta se você já esteve no Japão. Não, senhor, respondeu Eduarda. Nunca saí de São Paulo. Mas tenho um amigo, Takeshi, que é neto de japoneses. Ele me empresta mangás e me ensina algumas palavras. Então, para surpresa de todos, fez uma reverência e disse algumas frases em japonês básico, mas com pronúncia surpreendentemente boa. O grupo japonês sorriu, visivelmente impressionado. Tanaka voltou-se para Teodoro, que permanecia atônito, sua arrogância momentaneamente silenciada pela demonstração inesperada. Senhor Albuquerque, você possui um tesouro em seu edifício, mas não é este pergaminho. Fez um gesto em direção a Eduarda. Esta jovem representa o verdadeiro potencial do Brasil. Talento que floresce, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Teodoro engoliu em seco, consciente de que qualquer resposta arrogante agora apenas pioraria sua imagem perante os potenciais investidores japoneses. Forçou um sorriso e tentou parecer magnânimo. É verdade, nossas comunidades periféricas frequentemente revelam talentos surpreendentes. O comentário soou vazio e falso. Um dos executivos japoneses sussurrou algo para Tanaka, que assentiu gravemente. Senhor Albuquerque, gostaríamos de adiar nossa reunião para amanhã. Tenho algumas reflexões a fazer sobre nosso potencial investimento. Teodoro empalideceu. Aquele acordo representava milhões de dólares para seu novo empreendimento imobiliário. Mas, senhor Tanaka, tudo está preparado. Os contratos, as apresentações, os negócios são como plantações, senhor Albuquerque. Precisam do tempo certo para florescer. Tanaka voltou-se para Eduarda e sua mãe. Foi um prazer conhecê-las. Eduarda, sua inteligência e dedicação são admiráveis. Após a saída dos japoneses, o escritório pareceu subitamente grande demais, vazio. O silêncio pesava como chumbo. Teodoro encarava o pergaminho, depois Eduarda e Jurema, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. A humilhação dava lugar a algo mais complexo. Talvez, apenas talvez, uma centelha de admiração relutante. Podem se retirar, disse finalmente, sua voz desprovida da arrogância habitual. Com licença, senhor, murmurou Jurema, puxando Eduarda para o elevador. Quando as portas se fecharam, abraçou a filha com força. Ai, minha filha, eu não sei se me orgulho ou se fico preocupada. O homem ficou com a cara no chão, mas tenho medo de perder meu emprego agora. Desculpa, mãe. Eu não devia ter falado. Não, filha. Você fez certo. Eu que sempre tive medo. Medo de perder emprego, medo de não pagar o aluguel, medo de sonhar. Jurema enxugou uma lágrima. Sua avó sempre dizia que gente como nós não pode dar o luxo de ter voz. Mas você é diferente, Duda. No térreo foram surpreendidas pelo assistente de Teodoro, que havia descido por outro elevador e as esperava. Senhoras, o senhor Albuquerque solicita que retornem amanhã às 9 horas. É extremamente importante. Mas vou ser demitida? Perguntou Jurema, apertando a mão da filha. Não tenho essa informação, apenas compareçam. Entregou um cartão a Eduarda. Para você. Senhor Tanaka pediu que entregasse. Quando o assistente se afastou, Eduarda leu o cartão. Era um convite para visitar a sede da empresa japonesa em São Paulo, com uma nota manuscrita em japonês. O conhecimento é a chave que abre todas as portas.
Naquela noite, no pequeno apartamento em Capão, Redondo, periferia sul de São Paulo, Eduarda não conseguia dormir. Pela janela podia ver as luzes da cidade ao longe, incluindo os arranha-céus da Avenida Paulista. Parecia outro mundo, tão próximo geograficamente, mas tão distante em oportunidades. "O que será que ele quer, mãe?" perguntou pela terceira vez, enquanto Jurema preparava marmitas para o dia seguinte. "Não sei, filha, mas seja o que for, vamos enfrentar juntas. Você me ensinou hoje que não devemos baixar a cabeça." Jurema observava a filha com um misto de orgulho e apreensão. Eduarda sempre fora diferente. Absorvia conhecimento como uma esponja, fazia perguntas que nem os professores sabiam responder, enxergava conexões onde os outros viam apenas caos. Desde muito pequena, mostrava uma curiosidade insaciável pelo mundo. "Lembra quando você tinha 5 anos e achou aquela enciclopédia no material reciclável?" perguntou Jurema, sorrindo com a lembrança. "Você não largava aquele livro nem para dormir. Lembro, tinha figuras dos planetas e do corpo humano. E você decorou tudo em uma semana. A professora do pré achou que eu estava ensinando você em casa." Jurema riu. "Como se eu tivesse tempo ou conhecimento para isso." Eduarda abraçou a mãe. "Você me ensinou o mais importante, mãe. A nunca desistir." "Isso mesmo, filha. E amanhã, seja lá o que aquele homem quiser, vamos lembrar disso." Na manhã seguinte, ao entrarem novamente no imponente edifício Albuquerque, algo parecia diferente. Os seguranças, que normalmente mal as notavam, agora as cumprimentavam respeitosamente. O assistente pessoal de Teodoro as aguardava no saguão. "Bom dia. O Sr. Albuquerque está ansioso para recebê-las." No elevador, Jurema ajustou o uniforme gasto e tentou ajeitar o cabelo no reflexo das portas metálicas. Eduarda segurava firmemente a mochila escolar com seus livros de idiomas. Quando as portas do elevador se abriram no último andar, Eduarda e Dona Jurema encontraram um Teodoro Albuquerque diferente do dia anterior. O empresário estava de pé, olhando pela janela panorâmica, as mãos cruzadas atrás das costas. Ao ouvir o elevador, virou-se lentamente. "Bom dia", disse com uma formalidade que surpreendeu mãe e filha. "Agradeço por terem vindo pontualmente." O escritório parecia mais iluminado. As cortinas estavam completamente abertas, permitindo que a luz natural banhasse o ambiente. O pergaminho que causara tanta comoção no dia anterior estava cuidadosamente exposto sobre a mesa. "Por favor, sentem-se", indicou 2 poltronas de couro em frente à sua mesa, as mesmas onde normalmente recebia executivos e políticos importantes. Dona Jurema hesitou, desconfortável com a situação. "Senhor Albuquerque, se for sobre ontem, minha filha não..." "Não se trata de uma repreensão", interrompeu Teodoro. "Pelo contrário." Sentou-se, estudando as duas com um olhar diferente, desprovido da arrogância habitual. "Recebi um telefonema do Sr. Tanaka esta manhã. O grupo japonês decidiu investir no nosso projeto, com uma condição." Fez uma pausa, observando a reação de ambas. "Qual condição?" perguntou Eduarda, direta como sempre. "Que parte dos lucros seja destinada a um programa educacional para jovens talentosos de comunidades periféricas. Eles ficaram impressionados com você, Eduarda." Dona Jurema apertou a mão da filha, incrédula. Teodoro continuou. "Inicialmente confesso que fiquei irritado. Não gosto que ditem condições nos meus negócios." Pigarreou, visivelmente desconfortável. "Mas depois refleti sobre o ocorrido. Passei a noite pesquisando sobre autodidatas e educação alternativa. Descobri histórias notáveis de pessoas que, como você, Eduarda, superaram circunstâncias adversas para conquistar conhecimento." O empresário levantou-se novamente, andando pela sala enquanto falava. "A questão é, o que fazer com essa constatação? Ignorá-la e seguir como antes? Ou..." Parou, encarando-as. "Ou transformá-la em algo produtivo?" Eduarda sustentou o olhar do homem, enquanto Jurema permanecia apreensiva. "Tenho uma proposta para vocês." Já anunciou Teodoro. "Quero criar um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos da periferia. Começando com você, Eduarda." "Bolsas?" repetiu Jurema confusa. "Sim, financiamento completo para estudos em escolas particulares de excelência,
cursos de idiomas, intercâmbios internacionais. Tudo o que for necessário para desenvolver talentos como o da sua filha. Eduarda franziu o senho, desconfiada. E o que o senhor ganha com isso? Teodoro sorriu, surpreso com a perspicácia da menina. Uma pergunta legítima. No curto prazo, fecho um acordo milionário com os japoneses. No longo prazo, digamos que é um investimento no futuro do país. Fez uma pausa. É talvez uma forma de compensar anos de indiferença. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Jurema. E o meu emprego? Vou continuar na limpeza? Não, senhora Silva. Tenho outros planos para você. Quero que lidere este programa educacional. Ninguém melhor que uma mãe que criou uma filha brilhante, apesar de todas as dificuldades, para identificar e nutrir novos talentos. Jurema arregalou os olhos. Mas eu só tenho o ensino fundamental. Não sei nada de administração ou educação. Receberá toda a formação necessária, garantiu Teodoro. O importante é sua experiência de vida e sua sensibilidade. O resto se aprende. A desconfiança ainda pairava no ar. Tanto tempo sendo tratada como invisível, e agora esta proposta repentina, parecia irreal demais. Por que devemos acreditar no senhor? Questionou Eduarda. Ontem mesmo o senhor estava humilhando minha mãe por causa de um tapete. Teodoro suspirou profundamente, aparentemente envergonhado. Você tem todo o direito de questionar, Eduarda. Meu comportamento ontem foi imperdoável. Sentou-se novamente, inclinando-se para a frente. Passei a vida medindo as pessoas pelo que possuem, não pelo que são. Ontem você me mostrou o quão limitada era essa visão. Levantou-se, caminhou até uma estante e retirou um livro. Conhece este autor? Paulo Freire. Eduarda assentiu. Li Pedagogia do Oprimido na biblioteca. Não entendi tudo, mas gostei da ideia de que a educação pode libertar as pessoas. Teodoro pareceu genuinamente surpreso. Exatamente. Este livro ficou na minha estante por anos, mais como item decorativo que qualquer outra coisa. Ontem à noite, pela primeira vez, realmente o li. Devolveu o livro à estante. E percebi o quanto desperdicei em termos de potencial humano ao meu redor. Virou-se para as duas, com uma expressão mais humana que Jurema jamais vira em seu patrão. Não espero que me perdoem ou confiem em mim imediatamente. Por isso, quero começar com ações concretas. Pressionou um botão em seu telefone. Luciano, traga os documentos, por favor. O assistente entrou com uma pasta e a entregou a Teodoro, que a abriu sobre a mesa. Este é um contrato estabelecendo o programa Novos Horizontes. Estou destinando inicialmente 10 milhões de reais para financiar bolsas de estudo para 100 jovens talentosos de comunidades periféricas. Deslizou os documentos na direção de Jurema. A senhora será a diretora executiva, com salário compatível com a função e autonomia para montar sua equipe. Jurema pegou os papéis com mãos trêmulas. Isso é sério mesmo? Absolutamente. Há também um adendo específico para Eduarda, garantindo sua formação educacional completa, incluindo universidade no Brasil ou exterior, se assim desejar. Eduarda examinou os documentos com atenção, enquanto sua mãe lutava para compreender a magnitude daquela mudança repentina em suas vidas. Sugiro que levem os contratos para um advogado analisá-los, continuou Teodoro. Não quero que tenham dúvidas sobre minhas intenções. E quando começaria isso? Perguntou Jurema. Imediatamente. Já solicitei a adequação de um andar inteiro neste prédio para sediar o programa. Em 2 semanas, podemos iniciar a seleção dos primeiros bolsistas. Eduarda, que permanecera em silêncio analisando a situação, finalmente falou. E o pergaminho? O que ele realmente diz? Teodoro sorriu. Você já traduziu a maior parte ontem. Mas há um trecho que você não mencionou, na parte inferior. Apontou para o documento. Pode ler? A menina se aproximou novamente do pergaminho. Esta parte está em uma variação antiga de português e espanhol, misturada com latim. Estudou o texto por alguns instantes. Diz algo como: o verdadeiro poder não está em subjugar os outros, mas em elevá-los. Aquele que se ergue pisando em seus semelhantes
constrói um trono sobre areia movediça. Teodoro assentiu lentamente. Precisei de quase 60 anos e de uma menina de 12 para compreender isso. Encarou Eduarda com respeito genuíno. Você me ensinou mais em 5 minutos que muitos conselheiros em anos. As semanas seguintes foram uma revolução na vida de Jurema e Eduarda. Mudaram-se para um apartamento espaçoso no bairro do Brooklyn, mais próximo ao trabalho de Jurema e à nova escola de Eduarda, o prestigiado Colégio Bandeirantes. A mãe, antes faxineira, agora ocupava uma sala no 48º andar do edifício Albuquerque, com assistentes e uma equipe de educadores à sua disposição. A transição não foi fácil. Jurema enfrentava olhares de desconfiança dos executivos do prédio e comentários, velados sobre sua capacidade. Alguns sugeriam que ela era apenas uma figura decorativa para agradar investidores estrangeiros. Eduarda, por sua vez, sentia-se deslocada entre os novos colegas de classe, majoritariamente filhos da elite paulistana. Mas ambas tinham uma resiliência forjada na adversidade. Jurema mergulhou nos estudos, fazendo cursos noturnos de administração e gestão social. Eduarda rapidamente se destacou academicamente, mas manteve seus hábitos simples e sua conexão com a antiga comunidade. Teodoro Albuquerque também estava em transformação. Surpreendera a todos ao anunciar que faria um curso de mandarim, ministrado por uma professora chinesa que vivia em Cidade Tiradentes, extremo leste, paulistano. 2 vezes por semana, o poderoso empresário sentava-se em uma pequena sala comunitária, lado a lado com imigrantes e trabalhadores, aprendendo os rudimentos de um novo idioma. Numa tarde de sábado, 3 meses após aquele encontro fatídico no escritório, Teodoro convidou Eduarda para um café na livraria da Vila Madalena. Como está se adaptando à nova escola? Perguntou, enquanto observava a menina folhear um livro de poesia em francês. É diferente, respondeu Eduarda. Tem muitos recursos, laboratórios incríveis, biblioteca enorme, mas às vezes sinto falta da Biblioteca Municipal de Santo Amaro. Lá era mais real. Teodoro assentiu, compreensivo. Entendo. Nossas raízes são importantes. Hesitou por um momento. Tenho visitado algumas dessas bibliotecas públicas nas últimas semanas. Queria entender melhor o que torna esses espaços tão especiais para pessoas como você. E entendeu? Estou começando a entender. São espaços de transformação, onde pessoas comuns encontram ferramentas para se reinventarem. O celular de Teodoro tocou. Ele atendeu brevemente, seu semblante mudando para preocupação. Algum problema? Perguntou Eduarda quando ele desligou. Sim, uma notícia preocupante. Teodoro guardou o celular, pensativo. A Biblioteca Municipal de Santo Amaro, onde você estudava, foi incluída em um programa de readequação de espaços públicos da prefeitura. Em outras palavras, será fechada para dar lugar a um centro administrativo. Eduarda empalideceu. Não podem fazer isso. Aquela biblioteca é fundamental para centenas de crianças e adultos da região. Muitos não têm outro lugar para estudar ou acessar livros. Infelizmente, parece que a decisão está praticamente tomada. A menos que... A menos que o quê? Teodoro sorriu, um brilho diferente no olhar. A menos que a comunidade se mobilize e talvez, com algum apoio estratégico, consiga reverter essa situação. Podemos fazer isso? O programa Novos Horizontes poderia ajudar? O programa tem limitações por ser uma iniciativa privada. Mas você, Eduarda, você tem uma voz poderosa, uma história que precisa ser contada. Eu? Questionou a menina surpresa. Sou só uma estudante. Você é muito mais que isso. É a prova viva do que uma biblioteca pública pode fazer pela sociedade. Teodoro fechou o livro que estava nas mãos de Eduarda. E tenho o pressentimento de que esta será sua próxima grande lição, e a minha também. Aprender a lutar pelo que realmente importa. Naquele momento, a semente de um novo desafio foi plantada. O que nenhum dos dois poderia imaginar era como essa batalha testaria a sinceridade da transformação de Teodoro e catapultaria Eduarda para um papel que mudaria não apenas a história daquela biblioteca, mas a vida de muitas pessoas em São Paulo.
A Biblioteca Municipal de Santo Amaro era um prédio antigo, construído na década de 1950, com fachada Art Deco e amplas janelas que permitiam a entrada generosa de luz natural. Por décadas, servira como refúgio silencioso para estudantes, pesquisadores e moradores que buscavam conhecimento, escapismo ou simplesmente um lugar tranquilo em meio ao caos da metrópole. Agora, uma faixa amarela atravessava sua entrada. Prédio em processo de desapropriação, futura sede administrativa regional. Era uma terça-feira, chuvosa, quando Eduarda reuniu coragem para voltar ali, após semanas em seu novo mundo de privilégios. Caminhava protegida por um guarda-chuva, observando as mudanças na vizinhança que antes percorria diariamente. Sentiu uma pontada de culpa por ter se afastado tão facilmente daquele lugar que fora seu santuário. Ao entrar na biblioteca, foi recebida pelo silêncio característico, quebrado apenas pelo farfalhar de páginas e o suave digitar nos poucos computadores disponíveis. Dona Clélia, a bibliotecária-chefe de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz, sorriu ao reconhecê-la. Eduarda, que surpresa boa! Soubemos das novidades. Sua mãe nos contou. A senhora se aproximou, abraçando-a com carinho. Estamos todos muito orgulhosos de você. Obrigada, Dona Clélia. Senti saudades daqui. Eduarda olhou ao redor, notando algumas caixas empilhadas no canto. É verdade que vão fechar a biblioteca? O semblante da bibliotecária escureceu. Infelizmente, sim. Recebemos a notificação há 2 semanas. Temos 2 meses para desocupar o prédio. Suspirou profundamente. Dizem que vão transferir o acervo para a Biblioteca Central, mas sabemos o que isso significa. A maioria dos livros ficará encaixotada em algum depósito, e os frequentadores daqui não têm como se deslocar até lá. Mas isso é terrível. Não podemos deixar acontecer. Fizemos abaixo assinados, enviamos cartas à prefeitura, mas... Dona Clélia gesticulou resignada. O prefeito está irredutível. O projeto já foi aprovado na Câmara Municipal. Este terreno é valioso demais para ser apenas uma biblioteca, segundo as palavras do secretário de Planejamento Urbano. Nesse momento, um homem se aproximou. Era Henrique Mendes, professor de literatura aposentado, que conduzia um clube de leitura voluntário nas tardes de quinta-feira. Eduarda, que bom ver você! Cumprimentou-a com um aperto de mão firme. Justamente estávamos falando sobre a possibilidade de organizar um protesto, mas faltava alguém que pudesse dar visibilidade à causa. Eu? Perguntou Eduarda, surpresa. Sim, você. Sua história é inspiradora, menina. Uma jovem da periferia que aprendeu 9 idiomas frequentando uma biblioteca pública. Se a imprensa soubesse disso... Eduarda refletiu por um momento. Talvez possamos fazer mais que um simples protesto. Tenho uma ideia, mas vou precisar de ajuda. Nos dias seguintes, uma operação coordenada tomou forma. Eduarda mobilizou os antigos colegas de escola, os voluntários do programa de idiomas, os frequentadores regulares da biblioteca e até mesmo seus novos colegas do colégio particular. Jurema e Teodoro ofereceram apoio logístico e estratégico, transformando o que seria um protesto isolado em um movimento organizado. O plano consistia em uma ocupação cultural pacífica. Durante 24 horas ininterruptas, a biblioteca seria palco de leituras em diversos idiomas, oficinas educativas, apresentações musicais e depoimentos sobre como aquele espaço havia transformado vidas. Tudo seria transmitido ao vivo pelas redes sociais, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública. Na véspera do evento, enquanto preparavam cartazes e organizavam a programação na casa de Dona Clélia, Eduarda recebeu uma ligação inesperada. Boa tarde, Eduarda. É o Ricardo Álvares, da Secretaria Municipal de Cultura. A voz do outro lado soava tensa. Soube que vocês estão organizando um evento na Biblioteca de Santo Amaro. Amanhã. Sim, senhor. Uma manifestação cultural pacífica. Entendo. Bem, como representante da Prefeitura, devo informar que qualquer ocupação não autorizada do prédio será considerada invasão. Teremos que acionar a Guarda Civil se for necessário. Eduarda sentiu um calafrio.
Senhor Alvarez, é uma biblioteca pública. Estamos apenas exercendo nosso direito de utilizá-la enquanto ainda está aberta. Não haverá depredação, apenas atividades culturais. Mesmo assim, não podemos permitir. O prédio está em processo de transição administrativa. Após desligar, Eduarda imediatamente ligou para Teodoro, relatando a ameaça velada. Não se preocupe, tranquilizou-a o empresário. Já esperávamos resistência. Tenho alguns contatos na prefeitura que podem ajudar a amortecer essa situação. Continue com os preparativos. O que Eduarda não sabia era que, naquele exato momento, Teodoro enfrentava seu próprio dilema. Em seu escritório, estava reunido com 3 importantes investidores, incluindo o dono da construtora que havia ganho a licitação para o novo centro administrativo que substituiria a biblioteca. Teodoro, vamos ser diretos, dizia Carlos Mendonça, CEO da construtora Progresso. Seu envolvimento nesse protesto contra a desapropriação da biblioteca nos pegou de surpresa. Temos parcerias em 3 grandes empreendimentos. Isso pode afetar nossa relação comercial. Teodoro manteve a compostura, embora seu coração batesse acelerado. 3 meses atrás, não hesitaria em abandonar qualquer causa que ameaçasse seus negócios. Mas agora algo havia mudado. Senhores, não estou envolvido diretamente no protesto. Apenas apoio a causa educacional de forma geral. Sabemos que sua nova pupila, a filha da ex-faxineira, está liderando o movimento, interveio outro executivo. E seu programa social está dando suporte logístico. Isso nos coloca em lados opostos, Teodoro. E quanto àquele terreno em Interlagos? Perguntou o terceiro homem. Ainda podemos fechar negócio na próxima semana? Ou suas novas prioridades sociais vão interferir? Era um ultimato claro. O terreno em Interlagos representava um dos maiores negócios do ano para o Grupo Albuquerque, com potencial de lucro de centenas de milhões. Teodoro sentiu o peso da escolha que precisava fazer. O negócio em Interlagos segue conforme planejado, respondeu cautelosamente. Quanto à biblioteca, acredito que há espaço para diálogo. Talvez possamos encontrar uma solução que atenda a todos. Os homens trocaram olhares céticos. A reunião terminou com apertos de mão tensos e promessas de novos encontros. Quando ficou sozinho, Teodoro olhou pela janela, contemplando a cidade que ajudara a moldar. Por décadas vira São Paulo apenas como um tabuleiro de negócios imobiliários. Agora começava a enxergá-la como um organismo vivo, com necessidades que iam além do concreto e do aço. Seu telefone tocou, era Jurema. Boa tarde, Teodoro. Acabei de saber que os organizadores do protesto estão sendo pressionados. Eduarda está preocupada. Sim, eu soube. Estou tentando intermediar a situação. Fez uma pausa. Jurema, preciso ser honesto. Meu envolvimento nessa causa pode afetar negativamente alguns negócios importantes. Entendo. A voz dela soou distante. Então vai recuar? A pergunta pairou no ar como uma acusação silenciosa. Não disse isso. Estou apenas avaliando as implicações. Sabe, Teodoro, quando você propôs aquele programa de bolsas, fiquei me perguntando se era genuíno ou apenas uma estratégia de marketing. Jurema falava com uma franqueza incomum. Agora estamos diante do primeiro teste real. Teodoro sentiu o peso daquelas palavras. Não é tão simples. Na verdade, é simples, sim. Ou acreditamos que educação e cultura são prioridades, ou são apenas discursos bonitos para impressionar investidores japoneses. Sua voz ganhou firmeza. De qualquer forma, Eduarda e eu estaremos lá amanhã, com ou sem seu apoio. A ligação foi encerrada, deixando Teodoro com um turbilhão de pensamentos. Em sua mesa, 2 documentos pareciam competir por sua atenção. De um lado, o contrato preliminar do negócio em Interlagos. De outro, o programa detalhado do protesto pela biblioteca. No dia seguinte, a Biblioteca Municipal de Santo Amaro amanheceu transformada. Faixas coloridas decoravam a fachada com mensagens como "Livros salvam vidas" e "Conhecimento não se fecha". No interior, dezenas de voluntários organizavam o espaço para as atividades programadas.
Eduarda, vestindo uma camiseta com a frase 9 idiomas, biblioteca pública, coordenava uma equipe de jovens que preparava a transmissão ao vivo. Sua mãe, Jurema, conversava com jornalistas que começavam a chegar, atraídos pela história inusitada da menina prodígio da periferia. Às 10 horas, o evento foi oficialmente aberto com uma roda de leitura multilingüe. Crianças e adultos se revezavam lendo trechos de livros em português, espanhol, inglês, francês, árabe, mandarim, japonês, alemão e italiano. A performance, simples mas poderosa, capturou a atenção da mídia presente. O que vemos aqui, explicava Eduarda a um repórter da TV Cultura, é a prova de que bibliotecas públicas são mais que depósitos de livros. São pontes entre mundos, oportunidades para quem não pode pagar por educação privada. O número de participantes crescia a cada hora, superando as expectativas. Artistas locais, professores universitários, escritores e até mesmo alguns vereadores da oposição apareceram para demonstrar apoio. As redes sociais fervilhavam com a hashtag Ligos Salve a Biblioteca, enquanto os vídeos da manifestação se espalhavam rapidamente. Por volta das 14 horas, a tensão aumentou quando 3 viaturas da Guarda Civil Municipal estacionaram em frente ao prédio. Um oficial se aproximou solicitando falar com os responsáveis. "Temos ordens para encerrar esta manifestação não autorizada", informou ele a Dona Clélia e Eduarda. "Não é uma manifestação, senhor", respondeu Eduarda com calma. "É uma programação cultural dentro de uma biblioteca, que ainda está em funcionamento regular. Mesmo assim, precisamos que desocupem o local até às 16 horas. A notícia se espalhou rapidamente entre os presentes, causando apreensão. Alguns começaram a recolher seus pertences, temendo o confronto. Foi nesse momento crítico que um carro preto estacionou próximo às viaturas. Teodoro Albuquerque desceu, acompanhado por um homem de terno que todos reconheceram imediatamente: o prefeito de São Paulo. Um silêncio atônito caiu sobre a multidão quando o prefeito Marcelo Ribeiro atravessou as portas da biblioteca. Homem de meia idade, conhecido por sua postura inflexível e tecnocrática, raramente aparecia em manifestações populares sem aviso prévio. Ao seu lado, Teodoro Albuquerque caminhava com expressão serena, embora seus olhos revelassem a tensão do momento. Eduarda e Jurema trocaram olhares surpresos. O que Teodoro estaria fazendo com o prefeito? Teria ele mudado de lado? "Senhoras e senhores", começou o prefeito, enquanto microfones e câmeras se voltavam em sua direção. "Vim pessoalmente verificar esta situação." Seu tom era estudadamente neutro, como quem mede cada palavra. "Entendo a preocupação dos frequentadores desta biblioteca, mas decisões administrativas precisam seguir critérios técnicos, não emocionais." Murmúrios de descontentamento percorreram o salão. Dona Clélia, a bibliotecária-chefe, deu um passo à frente. "Senhor prefeito, esta não é uma questão emocional, mas de direito à educação e cultura. Esta biblioteca atende mais de 2.000 pessoas mensalmente, a maioria sem alternativas de acesso a livros e conhecimento." "Compreendo", respondeu o prefeito, "mas o novo centro administrativo regional vai beneficiar um número ainda maior de cidadãos, centralizando serviços que hoje estão espalhados por diversos bairros." Nesse momento, Teodoro Albuquerque pediu a palavra. Todos os olhos se voltaram para ele, inclusive os de Eduarda, que o observava com um misto de esperança e apreensão. "Prefeito Ribeiro, cidadãos de São Paulo", começou ele, com uma voz firme que ecoou no ambiente. "Passei as últimas 24 horas refletindo profundamente sobre esta situação. Como empresário do setor imobiliário, sempre defendi o desenvolvimento urbano, mas desenvolvimento verdadeiro não pode acontecer às custas do acesso à educação e cultura." Uma onda de aplausos irrompeu, mas Teodoro fez um gesto pedindo silêncio. "Por isso, gostaria de propor uma solução alternativa. O Grupo Albuquerque possui um terreno na Avenida João Dias, a apenas 800 metros daqui, com metragem similar e melhor acesso ao transporte público. Estou formalmente oferecendo este terreno à Prefeitura, sem custos, para a construção do centro administrativo,
com a condição de que esta biblioteca não apenas permaneça aberta, mas receba a revitalização que merece. O burburinho na biblioteca aumentou imediatamente. O prefeito, visivelmente surpreso, ajustou a gravata, ganhando tempo para processar a proposta inesperada. Senhor Albuquerque, sua oferta é inusitada, respondeu finalmente. Precisaria ser avaliada por nossas equipes técnicas e jurídicas. Naturalmente, concordou Teodoro. Os documentos preliminares já estão prontos para análise. Retirou uma pasta do paletó e entregou-a ao prefeito. Incluí também um estudo de viabilidade técnica realizado por uma consultoria independente, demonstrando que o terreno proposto atende a todos os requisitos para o centro administrativo, com vantagens adicionais em termos de acessibilidade. Jurema observava a cena com assombro. Aquele era o mesmo Teodoro Albuquerque que há apenas 4 meses humilhara sua filha e, ela própria por causa de uma mancha em um tapete. O prefeito folheou os documentos rapidamente, seu semblante oscilando entre surpresa e cálculo político. A mídia registrava cada momento, ciente de que testemunhava algo extraordinário. Prefeito, interveio Eduarda dando um passo à frente. Sua voz, embora jovem, soava clara e confiante. Posso dizer algo? Houve um momento de hesitação, mas diante das câmeras, o político assentiu com um sorriso forçado. Meu nome é Eduarda Silva. Tenho 12 anos e aprendi 9 idiomas frequentando esta biblioteca. Fez uma pausa, permitindo que a informação fosse absorvida. Nasci e cresci no Capão Redondo. Minha mãe trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes, para nos sustentar. Não tínhamos dinheiro para livros ou cursos particulares, mas tínhamos esta biblioteca. A menina olhou ao redor, seus olhos percorrendo as estantes repletas de livros que haviam sido suas professoras e companheiras. Quantas outras crianças como eu existem em São Paulo, prefeito? Crianças que só precisam de uma oportunidade, de uma porta aberta para o conhecimento? Este prédio não é apenas concreto e tijolo. É uma promessa de que mesmo quem nasceu sem privilégios pode sonhar, pode estudar, pode aprender. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Teodoro observava Eduarda com orgulho evidente. Jurema lutava contra as lágrimas. A decisão é sua, prefeito, concluiu Eduarda. Mas lembre-se, prédios administrativos organizam papéis. Bibliotecas transformam vidas. Aplausos entusiasmados preencheram o salão. Câmeras fotográficas disparavam, captando a imagem poderosa. Uma menina de 12 anos, de origem humilde, confrontando autoridades em defesa do conhecimento. O prefeito, político experiente que era, reconheceu imediatamente o poder simbólico daquele momento. Seu assessor sussurrou algo em seu ouvido, provavelmente alertando sobre o impacto nas pesquisas de opinião. Bem, disse finalmente, diante desta proposta generosa do Sr. Albuquerque e do evidente apoio popular a esta biblioteca, me comprometo a suspender o processo de desapropriação e avaliar seriamente a alternativa apresentada. Mais aplausos. O prefeito levantou as mãos pedindo silêncio. Formarei uma comissão especial, incluindo representantes da comunidade, para estudar detalhadamente a viabilidade da proposta e tomar uma decisão final em 30 dias. Não era uma vitória completa, mas representava uma grande mudança de perspectiva. Onde antes havia uma sentença definitiva de fechamento, agora existia uma possibilidade concreta de salvação. Enquanto o prefeito concedia entrevistas à imprensa, apresentando-se como um político aberto ao diálogo, Eduarda, Jurema e Teodoro se reuniram em um canto da biblioteca. Você sabia que... Ele viria? Perguntou Eduarda ao empresário. Eu o convidei, confirmou Teodoro. Depois da nossa conversa ontem, percebi que precisávamos de uma solução mais direta. Marcelo Ribeiro e eu nos conhecemos há décadas. Digamos que ele me deve alguns favores. Jurema o estudava com um novo olhar. O terreno na Avenida João Dias não é aquele que você planejava usar para o complexo residencial de luxo? Teodoro assentiu. Exatamente. O projeto Albuquerque Sky Gardens,
um empreendimento de 300 milhões de reais. E você desistiu dele? Por esta biblioteca? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do empresário. Digamos que reavaliei minhas prioridades. De investimento. Algumas coisas não podem ser medidas apenas em cifras. As notícias sobre o protesto na Biblioteca de Santo Amaro e a proposta surpreendente de Teodoro Albuquerque se espalharam rapidamente pela cidade. Os principais jornais e telejornais destacaram o caso, enquanto as redes sociais fervilhavam com opiniões divididas. Muitos celebravam a preservação do espaço cultural, enquanto outros questionavam as verdadeiras motivações por trás do gesto aparentemente altruísta do bilionário. Para Eduarda, no entanto, a maior surpresa veio 2 dias depois, quando uma produtora de TV a contatou, convidando-a para participar de um programa de entrevistas nacional. Queriam conhecer mais sobre a menina dos 9 idiomas, que havia desafiado autoridades em defesa da educação. Não sei se devo aceitar, confessou a Jurema, enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar em seu novo apartamento. Não gosto de aparecer assim. É sua decisão, filha, respondeu Jurema, cortando legumes. Mas pense que sua história pode inspirar outras crianças nas mesmas condições que você estava. O telefone tocou novamente. Era Henrique Mendes, o professor aposentado que coordenava o clube de leitura na biblioteca. Eduarda, você não vai acreditar, disse ele, a voz transbordando entusiasmo. Depois da repercussão do caso, recebemos doações de livros de todo o país. Editoras estão enviando coleções inteiras, empresas oferecendo computadores novos. É incrível. Nos dias seguintes, a biblioteca transformou-se em um símbolo de resistência cultural. Voluntários apareciam diariamente para ajudar na catalogação dos livros doados, na organização de oficinas e na reforma do espaço físico. O movimento, que começara como uma tentativa de salvar um prédio específico, expandira-se para uma discussão mais ampla sobre o papel das bibliotecas públicas em uma sociedade desigual. Teodoro Albuquerque, por sua vez, enfrentava as consequências de sua escolha. O rompimento de negócios com a construtora Progresso resultou em uma queda significativa nas ações do Grupo Albuquerque. Alguns conselheiros renunciaram, protestando contra o que chamaram de filantropia irresponsável. Parceiros comerciais históricos começaram a se afastar, temendo que o empresário estivesse perdendo seu tino para negócios. Em uma tarde chuvosa, Teodoro convocou uma reunião extraordinária em seu escritório. Presentes estavam Jurema, agora diretora executiva do programa Novos Horizontes, Eduarda e uma pequena equipe de assessores leais. A situação é desafiadora, admitiu, observando os gráficos que mostravam a queda no valor das ações de sua empresa. Mas não inesperada, sabia que haveria resistência quando decidimos mudar nossa abordagem. Está arrependido? Perguntou Eduarda diretamente. Teodoro sorriu. De forma alguma. Pela primeira vez em décadas, sinto que estou construindo algo que realmente importa. Levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Passei a vida erguendo torres de vidro e concreto. Agora quero construir oportunidades. Jurema, que nos últimos meses havia desenvolvido notável competência administrativa, apresentou alguns documentos. O programa Novos Horizontes já beneficia 78 estudantes com bolsas integrais. Os resultados preliminares são impressionantes, com melhoria significativa de desempenho acadêmico. Folheou outro relatório. Quanto à biblioteca, a comissão especial parece inclinada a aceitar a proposta do terreno alternativo, especialmente depois da pressão da mídia e da opinião pública. Eduarda ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe. Nos últimos meses, havia amadurecido de forma extraordinária. Além de continuar seus estudos formais e seu aprendizado de idiomas, começara a desenvolver um interesse por políticas públicas e transformação social. Isso é bom, comentou. Mas precisamos pensar além de uma única biblioteca. O que acontece com as outras dezenas de bibliotecas públicas da cidade que também estão ameaçadas? E os centros culturais periféricos? E as escolas públicas sem infraestrutura básica?
Teodoro a observou com admiração. Sempre um passo à frente, não é, Eduarda? Tem alguma ideia em mente? A menina hesitou por um momento, depois respondeu com firmeza. Sim, acho que precisamos documentar tudo isso. Não apenas a história da nossa biblioteca, mas o que ela representa no contexto maior da educação pública no Brasil. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Talvez um livro. Não um manifesto político, mas algo que conte histórias reais de como espaços públicos de conhecimento transformam vidas. Jurema olhou para a filha com surpresa e orgulho. Um livro? Você quer escrever um livro? Sim, mãe. E quero começar entrevistando pessoas cuja vida foi transformada por bibliotecas, por professores dedicados, por projetos sociais. Quero mostrar que não sou exceção. Sou apenas alguém que teve acesso a oportunidades que deveriam ser direito de todos. Teodoro assentiu lentamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Sabe, Eduarda, isso poderia ser mais que um livro. Poderia ser o início de um movimento nacional pela valorização dos espaços públicos de educação e cultura. Exatamente, exclamou a menina, seus olhos brilhando com entusiasmo. E poderíamos usar os recursos do programa Novos Horizontes para ampliar esse impacto, criar uma rede de apoio a bibliotecas comunitárias em todo o país. A reunião prosseguiu com energia renovada, enquanto novas ideias surgiam. O que havia começado como uma análise de crise empresarial transformou-se no planejamento de um ambicioso projeto de impacto social. Ao final do dia, quando todos já haviam saído, Teodoro permaneceu em seu escritório, contemplando a cidade que escurecia lentamente. Lembrou-se de quem era apenas 4 meses atrás. Um homem obcecado por poder e status, incapaz de enxergar valor além dos números em sua conta bancária. Seu telefone tocou. Era Carlos Mendonça, CEO da construtora Progresso e ex-parceiro de negócios. Teodoro, precisamos conversar, disse a voz grave do outro lado da linha. As coisas estão ficando complicadas para você no mercado. Há rumores de que estão preparando uma oferta hostil para assumir o controle do Grupo Albuquerque. Entendo, respondeu Teodoro calmamente. Era previsível. Você ainda pode reverter isso. Volte atrás na doação do terreno, corte esse programa social pela metade, mostre que ainda é um homem de negócios. Houve uma pausa significativa. Finalmente, Teodoro respondeu. Obrigado pelo aviso, Carlos, mas prefiro enfrentar uma oferta hostil a trair o que agora acredito. Desligou o telefone, surpreendendo-se com a própria tranquilidade. A ameaça era real e potencialmente devastadora para seu império financeiro. No entanto, pela primeira vez em sua vida, Teodoro Albuquerque sentia-se verdadeiramente em paz com suas escolhas. Um ano havia se passado desde aquele primeiro confronto no escritório de Teodoro Albuquerque. São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente às pequenas revoluções que aconteciam em seu interior. Porém, para Eduarda, Jurema e o próprio Teodoro, o mundo nunca mais seria o mesmo. A Biblioteca Municipal de Santo Amaro não apenas fora preservada, como transformada em um modelo de centro cultural integrado. Após a aprovação da proposta de Teodoro pela Prefeitura, o espaço recebeu reforma completa, ampliação do acervo, computadores modernos e uma ala inteira dedicada ao ensino de idiomas, agora batizada de Espaço Eduarda Silva, para constrangimento e orgulho da jovem. Mais significativo ainda era o impacto que uma única biblioteca salvada tinha gerado em cadeia. Inspirados pelo caso, moradores de outros bairros haviam se mobilizado em defesa de seus próprios espaços culturais ameaçados. Uma rede de solidariedade se formara, conectando bibliotecas comunitárias, centros culturais independentes e escolas públicas em um movimento pela valorização da educação acessível. No centro desse movimento, quase que acidentalmente, estava Eduarda. Aos 13 anos, a menina que antes frequentava bibliotecas para escapar da realidade dura da periferia, tornara-se um símbolo nacional de resistência cultural. Seu livro, O Poder de Ouvir, escrito ao longo de 6 meses com o apoio de um editor experiente, superara todas as expectativas.
Não era um manifesto político, nem uma autobiografia convencional, mas uma coletânea de histórias reais, incluindo a sua, sobre como espaços públicos de conhecimento haviam transformado vidas ao redor do Brasil. Numa manhã de sábado, a Livraria Cultura do Shopping Iguatemi estava lotada para o lançamento oficial da obra. A fila para autógrafos se estendia por toda a loja, mesclando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens. Nunca imaginei que tantas pessoas se interessariam pelo "que tenho a dizer", comentou Eduarda com sua mãe enquanto se preparavam para o evento. Jurema, elegante em um terno azul marinho, muito diferente do uniforme cinza de faxineira que usava um ano antes, ajeitou o cabelo da filha com carinho. Seu livro toca em algo universal, filha. A busca por conhecimento, a importância de oportunidades, isso ressoa com as pessoas, independentemente de onde venham. A sessão de autógrafos foi um sucesso, com jornalistas de diversos veículos cobrindo o evento. Eduarda, agora mais confortável com os holofotes, respondia às perguntas com a mesma mistura de sabedoria e simplicidade que a tornara conhecida. Não me considero excepcional, respondeu a um repórter que questionava seu talento com idiomas. Tive acesso a recursos que deveriam ser direito de todas as crianças. Livros, professores dedicados, um espaço para estudar. Minha história não deveria ser extraordinária, deveria ser comum. Ao final do evento, quando a multidão já se dispersava, Eduarda notou um homem idoso aguardando discretamente em um canto da livraria. Era o Sr. Tanaka, o executivo japonês cuja visita havia desencadeado toda aquela transformação um ano atrás. Senhorita Eduarda, cumprimentou ele, com uma reverência respeitosa. Seu livro é maravilhoso, uma obra de sabedoria rara para alguém tão jovem. Obrigada, Sr. Tanaka, respondeu Eduarda, emocionada pelo reencontro. O senhor foi parte fundamental dessa história. Apenas um observador atento, sorriu o japonês. Vim a São Paulo para um encontro de negócios, mas não poderia perder este lançamento. Fez uma pausa significativa. Sabia que seu livro será publicado no Japão no próximo mês? Já está sendo traduzido. A notícia pegou Eduarda de surpresa. No Japão? Mas como? O mundo precisa de histórias como a sua, Eduarda. Histórias de transformação, de dignidade, de como o conhecimento pode ser a maior força de mudança. Entregou ela um pequeno pacote. Um presente. Livros de poesia japonesa clássica para sua coleção de idiomas. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Teodoro Albuquerque enfrentava o maior desafio de sua carreira empresarial. Em uma sala de reuniões no último andar de seu edifício, estava em andamento a Assembleia Extraordinária de Acionistas que decidiria o futuro do Grupo Albuquerque. A tentativa de aquisição hostil, anunciada 3 meses antes, havia se concretizado. Um consórcio de investidores, liderado por antigos parceiros descontentes com a nova direção socialmente responsável da empresa, oferecera comprar a maior parte das ações, assumindo o controle. Os números falam por si, argumentava Ricardo Torres, porta-voz do grupo. Desde que o Sr. Albuquerque começou seus projetos filantrópicos, o valor das ações caiu 15%. O desvio de recursos para iniciativas sociais sem retorno tangível prejudica todos os investidores. Teodoro ouvia atentamente sem demonstrar inquietação. Ao seu lado, uma pequena equipe de executivos leais aguardava sua resposta. Quando finalmente tomou a palavra, sua voz soou firme e serena, muito diferente do tom imperioso que costumava usar nas reuniões de negócios no passado. Senhores e senhoras acionistas, começou, agradeço a preocupação com o desempenho financeiro do grupo. De fato, nossas ações sofreram uma desvalorização temporária, mas gostaria de chamar a atenção para outros indicadores. Fez um gesto e seu assistente projetou uma série de gráficos na tela grande. Desde a implementação de nossas novas políticas de responsabilidade social, nossa reputação no mercado melhorou significativamente. O índice de confiança do consumidor em nossas marcas aumentou 32%.
Novos parceiros internacionais, especialmente da Europa e Ásia, demonstraram interesse em joint ventures exclusivamente por causa de nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Alguns acionistas trocaram olhares céticos, enquanto outros pareciam reconsiderar suas posições. Mais importante, continuou Teodoro, estamos construindo valor de longo prazo. Os investimentos em educação e cultura não são meramente filantrópicos, são estratégicos. Estamos formando a próxima geração de profissionais qualificados, consumidores conscientes, cidadãos engajados. Ricardo Torres interrompeu. Bonito discurso, Teodoro, mas não estamos em um comício. Estamos falando de negócios, e seus projetos sociais estão sangrando a empresa. Teodoro sorriu serenamente. Entendo sua perspectiva, Ricardo. Por isso, preparei uma proposta. Seu assistente distribuiu pastas com documentos entre os presentes. Como podem ver, estou disposto a comprar pessoalmente todas as ações dos investidores insatisfeitos com a nova direção do grupo, com um prêmio de 10% sobre o valor atual. Utilizarei meu patrimônio pessoal para isso. Aqueles que compartilham nossa visão de longo prazo são bem-vindos a permanecer. Um burburinho percorreu a sala. A oferta era inesperada e generosa, um movimento arriscado que poucos empresários teriam coragem de fazer. Isto não é um ultimato, esclareceu Teodoro. É uma solução que respeita tanto aqueles que buscam retorno financeiro imediato, quanto os que acreditam, como eu, que negócios podem e devem ser instrumentos de transformação social. A reunião se estendeu por horas, com debates acalorados e negociações intensas. Ao final, embora Teodoro tenha conseguido manter o controle majoritário da empresa, o custo foi imenso. Teve que investir grande parte de sua fortuna pessoal para recomprar as ações. Quando a sala finalmente se esvaziou, restando apenas ele e seu assistente mais próximo, Teodoro desabou em sua cadeira, exausto. Valeu a pena, Luciano, murmurou, mais para si mesmo que para o assistente. O senhor está seguro disso? Questionou o jovem. Acabou de comprometer metade de seu patrimônio pessoal. Teodoro sorriu, com uma serenidade que seria impensável no arrogante empresário de um ano atrás. Dinheiro sempre foi meu parâmetro de sucesso, Luciano. Acumulei mais do que poderia gastar em 10 vidas, mas agora... Fez uma pausa, contemplando a cidade pela janela panorâmica. Agora entendi que a verdadeira riqueza está no impacto que causamos na vida dos outros. Naquela mesma tarde, em um café no bairro de Pinheiros, Eduarda, Jurema e Teodoro se encontraram para celebrar tanto o sucesso do livro quanto a vitória na Assembleia de Acionistas. Era um encontro casual, longe do luxo ostensivo que antes caracterizava a vida do empresário. Então, professor de mandarim, provocou Eduarda com um sorriso. Como estão as aulas na comunidade? Teodoro riu, passando a mão pelos cabelos, agora mais grisalhos e menos perfeitamente aparados. Lentas, mas constantes. Consegui me apresentar adequadamente na última aula, o que já é um progresso. Fez uma pausa. A professora Li Mei disse que tenho um bom ouvido para tons, seja lá o que isso signifique. Significa que você está aprendendo a ouvir de verdade, explicou Eduarda. É o primeiro e mais importante passo para aprender qualquer idioma, e talvez para entender qualquer pessoa. Jurema observava a interação entre sua filha e aquele homem que, um ano antes, havia sido o símbolo de tudo o que desprezava. Arrogância, privilégio e insensibilidade. Agora era quase como um membro da família, um tio excêntrico que ainda estava aprendendo as regras básicas de convivência. Como está o programa Novos Horizontes? Perguntou Teodoro a Jurema. Crescendo mais do que esperávamos, respondeu ela com orgulho. Temos 212 bolsistas atualmente e acabamos de firmar parceria com 3 universidades que oferecerão vagas para nossos alunos quando concluírem o ensino médio. E a Casa da Palavra? Perguntou, referindo-se ao novo nome da antiga Biblioteca de Santo Amaro, agora transformada em um complexo cultural integrado. Lotada todos os dias, sorriu Jurema.
principalmente depois que implementamos o programa de refeições gratuitas. Muitas crianças agora podem estudar sem se preocupar com fome. A conversa fluía naturalmente, entremeada de planos para o futuro e reflexões sobre o caminho percorrido. Em determinado momento, Eduarda tirou da mochila um envelope pardo. "Tenho uma surpresa para vocês dois", anunciou. "Recebi isto hoje pela manhã." Dentro do envelope havia uma carta oficial do Ministério da Educação, convidando Eduarda para integrar uma comissão especial dedicada a reformular políticas nacionais de bibliotecas públicas e espaços culturais comunitários. "Eles querem usar a Casa da Palavra como modelo para um programa nacional", explicou a adolescente, mal contendo o entusiasmo. "Imaginam criar centros similares em periferias de todo o Brasil." Teodoro e Jurema leram a carta, impressionados não apenas com o convite, mas com o impacto que uma ação local estava gerando em escala nacional. "Você aceitou?" perguntou Teodoro. "Ainda não respondi. Queria consultar vocês primeiro." Jurema abraçou a filha. "É claro que deve aceitar, filha. Sua voz é importante nessa conversa." "Mas tenho só 13 anos, hesitou Eduarda. "Será que vão me levar a sério?" Teodoro sorriu. "Eduarda, você enfrentou um empresário arrogante, decifrou um documento em 5 idiomas diferentes, mobilizou uma comunidade inteira para salvar uma biblioteca, escreveu um livro best-seller. Acho que sua idade é o menor dos problemas." Os 3 riram, unidos por uma cumplicidade que transcendia suas origens tão distintas. Enquanto observava Eduarda e Jurema conversando animadamente sobre os próximos passos, Teodoro refletia sobre sua própria jornada. Por décadas, havia construído um império baseado em concreto, vidro e números em contas bancárias. Agora compreendia que o legado verdadeiro não estava em arranha-céus ou fortunas, mas nas vidas transformadas, nas oportunidades criadas, nas portas abertas para quem antes só via muros. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu com tons alaranjados. Na mesa daquele café despretensioso, 3 pessoas improváveis compartilhavam não apenas planos, mas uma visão renovada de mundo. Um mundo onde o valor de cada indivíduo não se media por suas posses, mas por sua capacidade de contribuir, de aprender, de transformar. "Sabe o que mais me impressiona em tudo isso?" refletiu Teodoro, observando a cidade pela janela do café. "Como um pequeno encontro pode desencadear uma transformação tão profunda. Se vocês duas não tivessem entrado no meu escritório naquele dia... Se você não tivesse derramado café no tapete persa dele, mãe", brincou Eduarda. "Se os japoneses não tivessem chegado naquele exato momento", acrescentou Jurema. "Se o documento misterioso não estivesse lá para ser decifrado", continuou Teodoro. "Acho que isso prova que nunca sabemos quando ou como a vida pode mudar completamente", concluiu Eduarda com uma sabedoria que ia além de sua idade. "Por isso é tão importante estarmos abertos a ouvir, realmente ouvir, o que o outro tem a dizer." "O poder de ouvir", citou Teodoro o título do livro de Eduarda. "Passei a vida falando, ordenando, exigindo, e foi só quando aprendi a ouvir que realmente comecei a viver." Jurema, que enfrentara toda sorte de humilhações e dificuldades em sua vida, agora comandava um programa educacional com um orçamento milionário e influenciava políticas públicas. Sua voz, antes ignorada, agora era respeitada em salas de reuniões e gabinetes governamentais. Eduarda, a menina que sonhava escapar da realidade através dos livros, tornara-se um catalisador de mudanças reais, inspirando jovens em todo o país a acreditar no poder transformador do conhecimento. E Teodoro Albuquerque, o magnata que media valor em cifras, descobrira que a verdadeira riqueza estava em contribuir para um mundo mais justo e acessível. Quando se despediram naquela noite, cada um seguindo para sua casa, carregavam a certeza de que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer tesouro descrito em pergaminhos antigos: a compreensão de que a dignidade humana é o bem mais precioso, e a educação, sua mais poderosa aliada. Na cidade que nunca para,
onde contrastes sociais pintam um mosaico de desigualdades, uma pequena revolução silenciosa continuava seu curso, lembrando a todos que o verdadeiro poder não está em erguer muros, mas em construir pontes, não em acumular, mas em compartilhar, não em falar mais alto, mas em aprender a ouvir. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduarda, Jurema e Teodoro tenha tocado seus corações. A jornada dessa menina extraordinária que transformou uma cidade, inteira com sua inteligência e determinação, nos lembra do poder que cada um de nós possui para mudar realidades. Se você se emocionou com esta narrativa de transformação e dignidade humana, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar com aqueles que precisam acreditar no poder da educação. Deixe seu like e comente qual parte mais tocou seu coração. Diariamente, trazemos histórias inspiradoras que exploram a complexidade da vida e o potencial humano para superar desafios. Acompanhe nosso trabalho e descubra novas narrativas que vão mexer com suas emoções e expandir seus horizontes. Estamos ansiosos para ler seus comentários.